Business. Oferecimento Endy. Economize 40% na conta de luz do seu negócio. Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Do Google à Meta, gigantes de tecnologia surpreendem nos resultados trimestrais. Elon Musk busca investidores para a startup de inteligência artificial. Porque o Nubank lançou uma operadora de telefonia celular. A BYD supera a receita da Tesla pela primeira vez. E a Starbucks determina o fim do trabalho remoto e ameaça demitir quem não voltar ao escritório. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E a gente abre o Business falando do Nubank, que anunciou o lançamento de uma operadora de telefonia celular. Essa nova operação foi batizada de NuCel. E, segundo o Banco Digital, os planos serão pré-pagos e oferecidos aos clientes ao longo dos próximos meses, com planos de R$ 45 a R$ 75 mensais. Essa é uma grande novidade para o consumidor, mas não chega a ser para o setor, porque em maio o Nubank obteve a aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para operar como uma operação móvel virtual. O que é isso? Tem outras 145 empresas no Brasil, como o Grupo Carrefour, tem os Correios, que operam também com o serviço de telecomunicações no Brasil por meio dessas operações virtuais. Nesse sistema, como é que funciona? Essas companhias, seja de varejo, seja o setor financeiro, como é o caso do Nubank, elas alugam a rede de operadoras como a Vivo, a Claro, a TIM, para oferecer serviço de internet e também ligações móveis. O Nubank, nesse caso, vai usar a infraestrutura da Claro. A entrada do banco acontece em um momento em que o segmento cresce muito, de acordo com a consultoria Teleco, baseado em dados da Anatel. Entre 2019 e agosto deste ano, o número de linhas passou de pouco mais de 1.200.000 para 5.891.000. O objetivo do Nubank é gerar benefícios para a própria base, que soma hoje 95 milhões de clientes no Brasil, permitindo que eles tenham acesso a investimentos, além de internet extra em caso de uso total da franquia de dados. Segundo o Nubank, o NuCel terá cobertura de 93% do território nacional e conexão 5G. Ainda não tem uma data para o início da operação, mas bastou o anúncio aí dessa operadora, as ações do Banco Digital atingiram um valor recorde para o papel assim que saiu a notícia. Depois caiu um pouquinho, mas segue aí com um número bem acima da média. O Nubank, com o avanço, ele estava valendo mais ou menos, durante a semana, né? Ele chegou a 76 bilhões e 200 milhões de dólares na Bolsa de Nova York, depois caiu um pouquinho para 72 bilhões, mas ele aumentou a vantagem sobre o Itaú. O Itaú hoje vale 56 bilhões de dólares e ultrapassou naquela faixa, quando aumentou e bateu o recorde aí do papel, ele chegou a ultrapassar o Santander, um concorrente aí europeu, né? O Santander, que é um grupo espanhol, que vale 75 bilhões e 200 milhões de dólares lá na Bolsa de Madrid. E tem recorde quebrado aí, na briga dos elétricos, a BYD levou a melhor sobre a Tesla de Elon Musk. A montadora chinesa registrou uma receita de 28 bilhões e 200 milhões de dólares, isso no terceiro trimestre de 2024, uma alta de 24% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Enquanto a empresa de Elon Musk reportou uma movimentação aí de 25 bilhões e 200 milhões de dólares entre julho e setembro deste ano. O que esses números querem dizer, que eu acabei de falar, é a primeira vez que a BYD passa a Tesla nas receitas. Ela já tinha passado em volume de venda, de volume de carro, mas em receita isso nunca tinha acontecido, aconteceu esse ano, agora no terceiro trimestre. A BYD
tem se beneficiado de um pacote aí de medidas do governo chinês que tem incentivado a troca de modelos a combustão por híbridos e elétricos. No entanto, a participação em mercado ainda fica abaixo da montadora de Elon Musk. Agora a gente está falando aí das grandes aí, né, das gigantes no setor elétrico automotivo. Eu vou para o setor automotivo com uma notícia nada positiva, porque o lucro da Volkswagen desabou para o nível mais baixo desde a pandemia de Covid-19, no sinal aí mais evidente da crise que tem passado a montadora alemã. Eu tenho os números aqui para mostrar para vocês o tormento da Volkswagen. O lucro operacional no terceiro trimestre foi de 2 bilhões e 860 milhões de euros, o equivalente a 17 bilhões e 600 milhões de reais. O que isso significa? Uma queda de 42% na comparação anual. Depois desses números que vocês estão vendo, a Volkswagen propôs uma redução salarial de 10% para os seus trabalhadores na Alemanha, como parte de um pacote de medidas que considera obrigatório para manter competitividade e possibilitar investimentos futuros. A montadora afirmou também que pretende reestruturar o sistema de bônus para alguns funcionários, eliminar pagamentos complementares e implementar um acordo coletivo padronizado com condições de trabalho uniformes para todos os funcionários. A empresa destacou que não pode atender a demanda do sindicato alemão por um aumento salarial de 7% devido à crise no setor automotivo. E nos últimos dias, antes desse anúncio aí do balanço da Volkswagen, a chefe do Conselho de Trabalhadores da montadora na Alemanha, Daniela Cavallo, anunciou que a montadora planeja fechar pelo menos 3 fábricas na Alemanha e cortar dezenas de milhares de empregos. Esse anúncio feito por ela fez com que 25 mil profissionais participassem de uma manifestação na sede da empresa na cidade alemã de Wolfsburg. Em 87 anos de existência, a empresa nunca encerrou uma unidade no seu país de origem. Em setembro, a maior montadora da Europa e dona de carros icônicos como Fusca, Kombi, Gol, sinalizou pela primeira vez que estudava o fechamento de fábricas na Alemanha. A Volkswagen e outras montadoras sentem os fatores aí que têm mexido com o setor automotivo, isso no mundo. Tem a desaceleração das vendas em grandes mercados, tem essa necessidade de lidar com a cara, porque é muito caro, né, você fazer a transição para os veículos elétricos, e tem a intensa concorrência aí na China. Para se ter ideia, veículos elétricos, veículos híbridos plug-in já representam mais de 50% das vendas de carros na China, segundo a Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros. Os incentivos do governo chinês, como a gente acabou de falar aí da BYD, na nota anterior, para veículos elétricos, tem fortalecido os fabricantes locais. Volkswagen, BMW, Mercedes dominavam o mercado de carros a gasolina de luxo na China, mas agora tem ficado para trás diante do avanço, por exemplo, de uma BYD que tem ganhado espaço com modelos plug-in, modelos elétricos e também modelos bem mais baratos. E depois da Amazon, a Starbucks resolveu colocar o fim do trabalho remoto. A companhia informou os seus funcionários corporativos nos Estados Unidos de que eles podem ser demitidos caso não compareçam ao escritório 3 dias por semana. O modelo ainda permite 2 dias flexíveis de home office, mas parece que a resistência tem sido maior do que se imaginava, chegando a este extremo aí de ultimato. Ou vem para o escritório ou é rua. A política se aplica apenas aos 3.500 funcionários administrativos nos Estados Unidos, porque a maioria dos empregados da empresa já está diariamente nas cafeterias da rede, né, em carne e osso. Mas a partir de janeiro, a Starbucks implementará, segundo ela, um processo padronizado para punir os funcionários que não cumprirem a política de retorno ao escritório da empresa, segundo um comunicado enviado a uma das divisões da empresa e noticiado pela agência Bloomberg.
As consequências, como a gente falou, incluem até mesmo o fim da relação com a empresa, conforme mencionado neste e-mail. Essa mensagem marca uma subida aí da pressão para o cumprimento das regras de trabalho híbrido, menos de 2 meses após Brian Nicol assumir o cargo de CEO, porque o executivo disse aos funcionários que eles deveriam trabalhar de onde fosse necessário para realizar as suas tarefas, mas que acredita que esse lugar geralmente é o escritório. A Amazon, como eu adiantei, né, e a gente noticiou semanas atrás, ela fez o mesmo movimento. Quem falou isso foi o próprio CEO da empresa global, o CEO global, o Andy Jassy. Ele disse que a partir de janeiro de 2025, todos os funcionários devem se apresentar para 5 dias presenciais. E um estudo da consultoria JLL apontou para uma migração massiva aí do home office para o trabalho presencial. Segundo o levantamento, as empresas estão dispostas a dar incentivos para que os funcionários retornem ao escritório. E sobre isso, eu converso neste momento com a Fátima Bonatelli, que é diretora de novos negócios da consultoria JLL. Eu agradeço a sua presença aqui no Business, Fátima. Você viu que esse tema aí a gente já trouxe algumas vezes aqui no Business, porque é um tema que pega fogo não só no Brasil, mas no mundo todo. Exatamente. Como vocês fizeram um estudo quentíssimo e vocês estão trazendo aqui ao programa, eu queria que você falasse qual que é a tendência no Brasil, qual que é o panorama, na verdade, das empresas brasileiras no modelo de trabalho ideal. Seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigada pela oportunidade. Realmente é uma tendência. A gente vê um crescimento, de acordo com a pesquisa da JLL, que foi feita em mais de 20 países, inclui Brasil, inclui América Latina, e a gente vê uma tendência, ou seja, desde 2022 para cá, aumentou de 34% para 44% a porcentagem dos executivos que querem um retorno 5 dias por semana. Nessa pesquisa, 56% desses executivos ainda adotam o modelo híbrido de 3 a 4 dias. Então, o que se vê, principalmente nos setores de tecnologia, bancário, manufatura, é um aumento da presença desses funcionários realmente no escritório. E o que leva a isso, não é? É um maior engajamento de equipes, para poder ter uma maior produtividade, um ambiente mais colaborativo e uma situação também de que estes profissionais tenham a oportunidade de se apresentar na empresa. A gente tem uma geração ali que foi admitida durante este período pós-pandemia, que não teve a oportunidade de uma integração com a cultura da empresa. Então, é extremamente importante que sejam reconhecidos, que voltem ao ambiente de trabalho e que tenham não um ambiente, lógico, para executar uma tarefa que a pessoa fique, por exemplo, em calls o dia todo. Não é isso. É um ambiente que realmente seja colaborativo, que propicie uma discussão maior de projetos e de engajamento de time. Agora, eu não sei se a pesquisa englobou todas as idades, né? Eu imagino que você está falando de todas as idades. Vocês conseguiram detectar nessa pesquisa aí da consultoria JLL o comportamento das gerações mais jovens em relação ao modelo de trabalho ideal? Porque a gente já discutiu, inclusive, aqui no programa, tem muita gente que não quer, que prefere empresas, por exemplo, que é híbrido ou remoto. E só vai se tiver remoto e aí começa a discussão das novas gerações, dos mais jovens no mercado de trabalho. Fátima, o que vocês conseguiram detectar na pesquisa a campo de vocês em relação aos mais jovens? A pesquisa abordou, né, porque hoje no mercado de trabalho praticamente a gente tem 5 gerações dentro do ambiente de trabalho. Realmente, como eu coloquei, não é? Tem uma geração que entrou numa situação que foi no modelo home office e agora migrando para um híbrido. É um desafio das empresas e por isso que tem que ter um engajamento com o RH
neste planejamento para retenção e atração de talentos. Hoje é um grande desafio para uma mão de obra qualificada e especializada para essa retenção. Realmente você tem toda a razão. Mas quais são as atividades para fazer com que vamos dizer, as gerações mais novas retornem? Eles estão trabalhando com bonificação, oferecendo um ambiente de trabalho muito mais acolhedor, preparando estas equipes para realmente serem mais participativas e fazendo com que este retorno, este mais jovem, possam ser reconhecidos e que também sejam preparados para lideranças futuras. Ô Fátima, você que fez uma imersão nos últimos meses nesse tema, né, de modelo de trabalho, agora eu quero uma opinião sua aí, pode ser pessoal ou mesmo, evidentemente, baseada no seu conhecimento e no seu trabalho a partir dessa pesquisa. Qual que é o modelo de trabalho ideal? É o trabalho presencial? É o trabalho híbrido? É o trabalho remoto? Pelo que você anda falando, eu acho que o trabalho remoto não é o modelo ideal, mas eu quero ouvir de você. O modelo híbrido, ele traz uma situação de você poder ter um balanceamento também de qualidade de vida, de bem-estar, que é uma das coisas que hoje está se discutindo muito. Como eu mencionei, não adianta você ir para o escritório para fazer uma atividade isolada, solitária, tá certo? Algumas empresas estão fazendo, por exemplo, encontros diários, encontros do time, que não necessariamente também precisa ser no ambiente de escritório, são ambientes onde eles levam os times para realmente poder trabalhar esse espírito de time, tá certo? Então, como a empresa hoje está buscando um desafio, não é? É ter inovação, é ter produtividade, é ter criatividade, você só consegue fazer isso quando realmente você consegue colocar todos juntos pensando efetivamente para um projeto, tá? Eu acho que o modelo de 3, 4 dias vai ser o modelo mais adaptado aqui para o nosso mercado. E também passa ali agora por um outro desafio que envolve diretamente a nossa indústria aqui de real estate, tá? É que muitas empresas também se encolheram durante este período da pandemia, reduziram andares, espaços e agora tem que remodelar. Então, ou ter que ter, não é? Tem que ter maior espaço ou adaptar áreas de sala de reunião, etc., para receber. Então, este momento é um momento importante, porque não é só falar assim, o pessoal vai voltar, você tem que ter um planejamento com RH para avaliar o que os funcionários querem, como é que você retém e atrai estes talentos, e também preparar este ambiente para a volta. O ambiente tem que estar com tudo funcionando perfeitamente, não é, para propiciar que o funcionário seja produtivo, tá? E que tenha todo esta avaliação. Não é uma tomada de decisão para os executivos de curto prazo, tá certo? Porque alugar um novo local, preparar, fazer uma obra, etc., é uma decisão estratégica. E é nisso que a gente tem a possibilidade de apoiá-los para uma direção mais correta também. Muito bem, nós conversamos com Fátima Bonatelli, diretora de novos negócios da consultoria JLL, que traz aqui para o Business uma pesquisa inédita, quentíssima, sobre um modelo de trabalho aqui no país. Quero te agradecer a presença aqui no Business. Muito obrigada pela oportunidade e estamos com esta pesquisa disponibilizada para todo o mercado. Muito obrigada. Obrigado, Fátima. Um abraço. E olha, o Business vai para uma breve pausa e volta em instantes. Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de R$9.000 por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia.
gente volta com o business indo direto para as gigantes de tecnologia, porque a Alphabet, a dona do Google, estreou a temporada de resultados trimestrais, já que todas são de capital aberto, que tem sido, eu já adianto, viu, de grandes lucros para essas gigantes de tecnologia. E as palavras mais faladas até agora são inteligência artificial e nuvem. Vocês já vão entender. Os ganhos da controladora do Google no terceiro trimestre fiscal superaram as estimativas dos analistas. A gente tem os detalhes aqui. O lucro em apenas 3 meses foi de 26 bilhões e 300 milhões de dólares, uma alta aí muito expressiva de 34%. Vendas, as vendas do Google, vendas publicitárias, todo tipo de venda do Google teve uma alta de 15%, batendo aí 88 bilhões e 300 milhões de dólares, como eu falei, acima das expectativas. O Google tem se voltado cada vez mais para a inteligência artificial porque ele quer competir aí com Microsoft, que a gente já vai analisar o resultado da Microsoft, e também com a OpenAI. Ela compete com o quê? Por usuários de chatbot, de quem está ali, enfim, buscando mais informações da inteligência artificial, também com desenvolvedores, também competindo com clientes corporativos. A Alphabet, o Google, diz que tem feito grandes investimentos em centros de dados, chips e outros hardwares. Em 3 meses, por exemplo, ela gastou 13 bilhões de dólares só para isso. Muitos investidores, porém, têm olhado com muita atenção nos processos que o Google tem lutado lá no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Um desses processos a gente deu nas últimas edições aqui do Business, que tem como alvo o seu poderoso negócio de anúncios online. Por exemplo, em agosto, um juiz federal se posicionou contra o Google em uma decisão histórica, afirmando que a empresa havia agido como um monopólio ilegal para manter vantagem no negócio de buscas. O Departamento de Justiça diz que considerava pedir soluções que incluíssem forçar o Google a se desfazer do seu navegador Chrome, famosíssimo, e também do sistema operacional móvel Android. Portanto, olho no Google, crescimento, mas tem muito investidor olhando nesses processos também. Bom, e agora vamos para a número 1 do mundo, a mais valiosa, o lucro da Microsoft. A gente tem os dados aqui também acima das expectativas, como eu adiantei para todos vocês. Lucro aí de 24 bilhões e 700 milhões de dólares. Isso é um aumento de 11% na comparação anual. E eu quis chamar a atenção, a Microsoft tem várias formas de ganhar dinheiro, né? Mas eu quis chamar a atenção para esse dado que foi destaque dentro da Microsoft para todos os investidores, que é a receita em nuvem. A receita em nuvem foi de 24 bilhões e 100 milhões de dólares, uma alta muito expressiva de 20%. Receita, como eu sempre falo aqui no business, é todo o dinheiro que entra no caixa da empresa com a venda de um produto, com a venda de um serviço. O que o Satya Nadella, o grande Satya Nadella, presidente aí e CEO da Microsoft, falou? Ele falou que a companhia tem expandido a oportunidade, tem conquistado novos clientes ao ajudá-los a aplicar as plataformas e ferramentas de AI para impulsionar aí crescimento, alavancagem operacional. A Microsoft é uma das maiores beneficiárias do boom da inteligência artificial. Se você comparar com qualquer outra, ela, até o momento, tá? Até o momento que eu falo, porque em tecnologia não dá para cravar nada, né? No mundo dos negócios não dá para cravar nada, de repente vem um concorrente que pode mudar tudo. Mas até o momento a Microsoft é a maior beneficiária, graças aos bilhões de dólares que ela tem investido em infraestrutura de nuvem e também aquele negocião que ela fez com a OpenAI, a dona do ChatGPT. Só que ela precisa ficar de olho porque ela tem que lidar com a crescente aí concorrência de empresas como a Amazon, de empresas como o Google, tem a Salesforce também, que desenvolveram e estão desenvolvendo
os seus próprios rivais da OpenAI. As ações da Microsoft subiram cerca de 30% nos últimos 12 meses. Se a gente comparar, né, eu falei há pouco dos resultados do Google, né, da Alphabet, elas subiram 41% nos últimos 12 meses. Agora, para finalizar, vamos falar da Meta, a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, divulgou lucro também. A gente tem os resultados aqui no estúdio do telão, no telão do Business. O lucro da Meta foi de 15 bilhões e 600 milhões de dólares, uma alta aí também espetacular de 35,5% na comparação anual. Mark Zuckerberg falou que foi um bom trimestre impulsionado pelo progresso de inteligência artificial. Olha a palavra aí, ó, as duas palavras aí mais faladas do segmento corporativo global. Foi impulsionado pela inteligência artificial nos aplicativos e também nos negócios da empresa. A Meta anunciou ainda uma projeção de vendas mais fortes do que o esperado para o quarto trimestre, além de divulgar melhorias de AI no seu principal negócio de publicidade. Esse sujeito aqui que vocês estão vendo aqui no telão do Business, Mark Zuckerberg, ele tem repetidamente elogiado os grandes investimentos da empresa em AI, o que tem ajudado a mudar a percepção dos investidores sobre a gigante. Porque tinha muita gente achando que a Meta estava muito devagar em relação às concorrentes, que não estava pensando em inteligência artificial, só pensava em metaverso, em outros negócios, mas ela acordou do aparente sono e está, contudo, aí um aumento realmente impressionante, como vocês viram, de 35%, né? As ações da Meta subiram mais de 67% se a gente pegar o ano de 2024, tornando-se uma das ações com melhor desempenho no S&P 500. Os principais produtos de AI da Meta incluem vários modelos de linguagem usados aí para alimentar bots de bate-papo, um assistente de AI também incorporado em seus vários aplicativos sociais, e também os óculos, né? O Mark Zuckerberg adora os óculos inteligentes dele com AI, então são essas as grandes novidades da Meta, que subiu e subiu bem no terceiro trimestre deste ano. Bom, falando de inteligência artificial, saindo agora dos resultados, né, trimestrais, a xAI, a startup de inteligência artificial de Elon Musk, fez aí uma nova rodada de investimentos em busca de aportes que possam avaliar a empresa em cerca de 40 bilhões de dólares. Se converter esse valor, é o equivalente a 230 bilhões de reais. Durante a última semana, Musk explicou num evento lá em Riad, na Arábia Saudita, que o objetivo dele é dobrar a capacidade de computação da xAI, o que é essencial para o desenvolvimento da AI. Musk afirmou que a instalação da xAI em Memphis, nos Estados Unidos, já tem o maior centro de dados deste tipo. Já temos, segundo ele, o cluster de treinamento mais poderoso do mundo, estamos prestes a dobrá-lo. O que o Elon Musk quer com a xAI? Ele quer bater de igual para igual com a líder do setor, a OpenAI, de Sam Altman, a dona do ChatGPT e a número 1 quando se fala em inteligência artificial. A OpenAI foi avaliada recentemente em 157 bilhões de dólares. E, não sei se todo mundo vai lembrar, Elon Musk é cofundador da OpenAI, mas ele rompeu com a empresa muitos anos atrás e nos últimos tempos ele tem aí criticado aí o jeito, a maneira que a AI tem sido desenvolvida por ela. Agora, a movimentação de Elon Musk em busca aí dos 40 bi de dólares se dá poucos meses, a gente deu aqui no Business, né? Após a xAI ter uma outra rodada de investimentos que arrecadou 6 bilhões de dólares. Foi a segunda maior captação de uma empresa de inteligência artificial na história, atrás somente da líder da OpenAI. Se o objetivo dele for alcançado, isso eleva
elevaria, né, a xAI à condição de uma das startups mais valiosas dos Estados Unidos. Será que vai ser? A gente vai seguir acompanhando. Os investidores têm apostado alto aí em concorrentes para empresas como a OpenAI, em meio a essa intensa corrida de ouro pela inteligência artificial. E com os dados das gigantes de tecnologia, com Elon Musk, o business vai ficando por aqui. Eu sempre reforço que o nosso encontro é aos sábados, às 3 da tarde. E eu quero fazer um convite para você. Se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, com vídeos dos nossos comentaristas, faça sua assinatura, entre lá www.jovempan.com.br e assine. Tenham todos um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Business. Oferecimento Engie. Economize 40% na conta de luz do seu negócio. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.